Olá, boas tardes a todos. Antes de mais, espero que estejam a ser produtivas as aulas que vão a ter de Economia e Inovação Social. Bem sei que vocês estão com alguma tensão do fruto de trabalhos acumulados. Este último trabalho que vos foi endereçado por mim no passado, sábado, dia 16 de maio, portanto, o teste individual, reconheço que é um trabalho que tem uma característica nova, que é o facto de incluir matéria ou de remeter para matéria que só vamos dar na próxima aula de sábado. Considerando aqui a necessidade de economizar tempo, uma vez que a prova foi fixada para o dia 30 deste mês, penso que vale a pena fazermos aqui alguma tutoria, digamos assim, no sentido de vos facilitar a realização deste elemento de avaliação, que deve ser, antes de mais nada, um elemento de aprendizagem frutífera, que dê efetivamente maior substância, maior noção a vocês todos sobre a interligação entre a economia e a inovação social, considerando, portanto, obviamente, que vocês estão no mestrado que é de gestão, tem uma componente, esta habilidade curricular, concretamente economia, e importa perceber em que medida as teorias económicas que nós estudamos são ou não relevantes para se compreender o fenómeno da inovação social e o que isto em si mesmo significa. E é exatamente pela definição de inovação social que eu vou começar, explorando de forma muito detalhada o documento que, de resto, vamos analisar mais detalhadamente, precisamente no próximo sábado. E, portanto, para percebermos a ligação entre as teorias económicas que estudamos e a inovação social, vamos então começar precisamente por este último conceito. E o que é que significa a inovação social? Ora bem, e para vermos o que significa inovação social, vamos precisamente ver o documento que vai dar suporte a esta matéria e que eu ainda não tinha tido a oportunidade de partilhar convosco. No essencial, a inovação, as abordagens de inovação social podem ser vistas como abordagens que focam, basicamente, a mudança social. E, portanto, nesse sentido, olhando precisamente para o documento que serviu de suporte, precisamente à primeira aula que eu vos dei sobre esta temática da economia e inovação social, vale a pena ver precisamente aqui este parágrafo em baixo. Portanto, as abordagens de inovação social são notavelmente inovações que têm como foco principal a mudança social. Ora, isto da mudança social prende-se com aquilo que foi exatamente a abordagem que eu tive convosco na passada aula, em que discuti convosco a questão do bem-estar e, portanto, a maneira como se enquadra a inovação social passa exatamente por perceber-se que estamos a falar de melhoria do bem-estar social, com todas as considerações que isso envolve, conforme vimos na aula passada, e, portanto, é fundamental que vocês tenham esta leitura atualizada daquilo que foi o conteúdo da aula passada. E, portanto, as abordagens de inovação social, na medida em que são atuações através do mercado que visam trazer mais bem-estar social, contribuindo para alterar substancialmente a condição de vida dos destinatários. Portanto, podemos até, no fundo, aqui já pequenino introduzir a ideia de que um projeto social, no fundo, visa capacitar pessoas a nível local para inventarem coletivamente soluções para os problemas económicos e sociais. Portanto, vamos bater precisamente na questão do empreendedorismo social, o que, aliás, é objeto da unidade curricular de projetos de empreendedorismo social. Vocês estão a ter exatamente na mesma
a altura em que decorre esta questão. E ainda bem que assim é. Ora bem, e então vamos lá ver. Sem estarmos a estendermos muito mais para além daquilo que vai ser objeto da próxima aula, como disse, o que importa aqui é considerar ações, digamos, na esfera quer das empresas, quer das diversas entidades representativas do desenvolvimento local e regional, entidades públicas e entidades privadas, que permitam, no fundo, desenvolver um conjunto de ações que configuram, portanto, projetos inovadores, entenda-se, projetos que promovam a melhoria do bem-estar social das populações identificadas ou das populações alvo desses projetos. E, nesse sentido, vale a pena chamar-vos a atenção para estes pontos que estão aqui concretamente na página 4, a ideia de que, ao fim e ao cabo, os projetos de inovação social ou as ações de inovação social são participativas no sentido precisamente do envolvimento da comunidade, são lideradas em função das necessidades detectadas no terreno junto das comunidades, necessidades ao nível, por exemplo, de capacitação de pessoas com baixo nível de instrução, e aí, obviamente, somos remetidos para o contexto da formação profissional, que pode, por exemplo, realizar-se em contexto profissional, o que de alguma maneira nós já temos evidenciado, por exemplo, ao nível da formação de licenciatura, quando vocês têm, por exemplo, a possibilidade de realizar projetos aplicados com a finalidade de responder a uma necessidade concreta no domínio do reforço da integração social de grupos que estejam considerados em risco, por exemplo, ao nível da animação sociocultural, no caso concreto de algumas das formações que vocês trazem de base, em que, digamos, para além da realização de um requisito, que é o cumprimento de uma licenciatura, depois tem um outro elemento que é o vosso próprio envolvimento pessoal, no sentido de ajudar a resolver uma situação de necessidade concreta em relação a um grupo bem identificado. A título de enquadramento, vocês vão encontrar aqui precisamente as 10 inovações que no texto de Molden e outros estão identificadas como as 10 inovações sociais que estão dando. Bom, portanto, feita esta análise preliminar ao conceito de inovação, enfim, rompendo ao fim e ao cabo com a ideia de que a inovação tem um caráter estritamente económico, não é verdade. A inovação, sobretudo quando ela assume uma natureza social, quer dizer que ela terá, por um lado, um impacto económico no sentido de pessoas que estão porventura fora do mercado de trabalho, por exemplo, poderem elas próprias virem a ser elementos integrantes do mercado de trabalho, exercendo uma atividade que gera valor económico, seja no contexto de empresas, seja no contexto, por exemplo, do setor público administrativo ou organizações de economia social. Obviamente, aqui a área da economia social para nós é particularmente importante. E, portanto, posto isto, a pergunta de saber como é que as teorias que analisámos no primeiro capítulo se articulam com a inovação social nas suas várias acessões, no fundo, é uma pergunta que nos obriga a perceber a cada bloco teórico, digamos assim, em que medida estão em sintonia, portanto, com esta abordagem de, através da economia, se poder responder objetivamente a problemas sociais. Mesmo é dizer, como é que se pode conciliar, ao fim e ao cabo,
do ponto de vista interpretativo, claro está, como é que se pode conciliar os elementos teóricos estudados com a desejável mudança social inerente, portanto, à inovação social. Com este enquadramento, com este ponto de partida, portanto, se virem concretamente as teorias da localização, as teorias da localização têm aqui, de facto, um contributo que aparentemente é um bocado marginal. É um pouco como que constatação de facto. Isto é, o que as teorias da localização nos permitem perceber é que as forças do mercado, por assim dizer, portanto, a lógica natural de comportamento dos agentes económicos gera em si mesmo assimetrias. Assimetrias essas que têm a ver com a existência de recursos, portanto, uma região tenderá a desenvolver-se, digamos, em função da disponibilidade dos recursos e do valor do mercado que esses recursos representam. E, portanto, daí que na altura, no documento, eu vos tenho colocado uma conclusão que é aquela que eu passo a citar, as escolhas ótimas de localização, que agora vou partilhar, que faz sentido, portanto, diz aqui, portanto, que as escolhas ótimas de localização dos agentes económicos induzem desigualdades nos ritmos de desenvolvimento empresarial e de crescimento económico dos países, regiões e cidades. E, portanto, desde logo, as teorias económicas reconhecem que as forças do mercado, traduzidas no fundo nestes elementos que aqui estão evidenciados, as forças do mercado vão em si mesmo criar desigualdades e, portanto, a necessidade de haver uma atuação além do mercado que permita, de alguma maneira, responder à altura do desafio que é atrair e fixar empresas que, de alguma maneira, ajudem a criar riqueza no seio da comunidade e que a própria comunidade também usufrua dessa mesma riqueza. Vamos voltar a falar mais à frente desta questão. E, portanto, daí o trabalho que vocês também estão a fazer de ligação com os ODS seja tão importante. E, particularmente aqui, portanto, como se recordarão, foi identificado por mim um conjunto de itens que, de alguma maneira, correspondem a isso. Mas vamos deixar agora os ODS de parte e vamos focar na questão essencial, que é a relação entre estes elementos teóricos e a resposta à questão que, ao fim e ao cabo, vos coloquei. E, assim sendo, dentro do contexto das teorias de localização, há algo que devemos, há um subcapítulo que devemos estar particularmente atentos, que é as forças do mercado não têm a ver só com a atratividade das empresas e as desigualdades que daí se geram. Portanto, também temos um problema dentro da abordagem das teorias de localização, que é dentro da própria malha urbana, se quiserem, haverem situações de discriminação que, desde logo, nós podemos identificar ao nível das chamadas economias de urbanização, que fazem com que, em si mesma a cidade, por contraponto, se quiserem, ao campo, ou seja, os espaços urbanos, por contraponto aos espaços rurais, são espaços que aglutinam recursos. E isto nós temos que naturalmente levar em linha de conta neste sentido. A questão do bem-estar social passa, obviamente, pelo nível de provisão, ou se quiserem, disponibilidade de bens e serviços, incluindo equipamentos coletivos, que são determinantes para se definir o padrão de qualidade de vida das pessoas.
E, portanto, as pessoas procuram naturalmente o melhor para si mesmas, procuram, no fundo, a viver aonde sentem que têm a oportunidade de ter um melhor nível de vida, e isso, claro está, passa pela tal oferta de bens e serviços, quer por via do mercado, quer por via da própria provisão pública. Falamos de equipamentos coletivos. E aí, quando vocês olham para as teorias relacionadas com a distribuição espacial de equipamentos coletivos, vocês têm uma previsão muito clara, em termos interpretativos, claro, de que há uma espécie de efeito de polarização exercido pelos espaços urbanos e que, digamos, deixa as áreas rurais, áreas periféricas, numa condição, digamos, menos favorecida relativamente à gama de bens e serviços, quer privados, quer públicos, que as populações poderão usufruir nesses espaços, por comparação com o que se passa ao nível dos espaços urbanos. E, portanto, temos aqui uma evidência clara de que há necessidade, de facto, de aumentar a capacidade de resposta, digamos, da comunidade relativamente às necessidades das ditas comunidades rurais ou das populações que habitam nos espaços rurais, porque essas populações, de alguma maneira, precisam de incentivos que venham dar a possibilidade de as próprias populações poderem manter-se, conservar-se nesses espaços. Curiosamente, ao responder-se às necessidades específicas dessas áreas de, digamos, proveniência de uma parte significativa da população que se dirige para as cidades, portanto, as áreas de, se quiserem, de origem, o êxodo rural, portanto, essas áreas precisam, de facto, ser objeto de atenção, de um foco estratégico da parte da comunidade, e isto não tem a ver somente, obviamente, com as autoridades, tem a ver também com a própria sociedade civil, tem a ver com a capacidade da sociedade civil promover projetos socialmente inovadores, e para isso precisam também, digamos, da ajuda da parte de entidades que, atuando a partir dos centros urbanos, possam colaborar no sentido da retenção das pessoas, sobretudo das camadas mais jovens da população, com maior potencial empreendedor, nas zonas rurais. E se, ainda no contexto das teorias de localização, se nos focarmos, por exemplo, naquela secção que é o zonamento e estratificação social, aí é muito claro que a pressão da especulação no contexto urbano e, portanto, o efeito que daí decorre ao nível do chamado zonamento e a forma concretamente como a função residencial é afetada por essa especulação imobiliária, leva-nos a constatar que, efetivamente, há um problema, há um padrão, portanto, problemático nas cidades, que é o facto de as camadas da população de rendimentos mais baixos sujeitam-se, ao fim e ao cabo, a serem marginalizadas do ponto de vista de irem viver para zonas com maiores problemas de acessibilidade, qualidade do pacto urbano, nomeadamente os tais equipamentos coletivos, que são determinantes para a qualidade de vida dessas populações. E, portanto, mais uma vez, começamos a ver que a resposta ao bem-estar das populações rurais, se calhar tem que ser uma resposta articulada com aquela que é necessário dar às populações que vivem nas zonas urbanas mais periféricas, onde se sentem maiores problemas, por exemplo, a nível de marginalidade, violência doméstica, enfim, tendo cuidado de notar que a violência doméstica não é necessariamente uma realidade
exclusiva ou predominante no seio de famílias economicamente carenciadas. Portanto, é preciso ter alguma cautela nessa abordagem. Agora, seguramente, se estamos a falar de qualidade de vida e essa qualidade de vida depende da capacidade de acesso a bens e serviços de qualidade e a um preço acessível para a generalidade da população, então, claro está que, olhando para a população que vive nestas áreas periféricas, portanto, que de alguma maneira foram, digamos, empurradas para as zonas limítrofes da cidade por conta do elevado custo da habitação nas zonas mais próximas do centro da cidade. Portanto, para estas populações há um problema que é precisamente aonde encontrar, por exemplo, serviços públicos de qualidade, seja na área da educação, seja na área da saúde, ou da assistência aos idosos. Como é que vamos encontrar nesta malha periférica da cidade equipamentos economicamente viabilizados em função, digamos, de rendimentos baixos que também não vão favorecer propriamente as finanças locais ao nível, digamos, dessas cidades satélite ou dessas áreas satélite dos grandes centros urbanos. Portanto, temos aqui, no fundo, uma problemática muito clara, que é a necessidade de equacionar simultaneamente ou paralelamente os problemas dos chamados bairros problemáticos, passa o pleonasmo, e das áreas rurais, onde, porventura, a vida corre mais devagar, é mais monótona, as pessoas sentem que não têm as mesmas oportunidades que têm nas cidades, mas, em contrapartida, se calhar, acabarão por beneficiar do afastamento, digamos, desse epicentro de problemas sociais graves que são os espaços urbanos, particularmente os espaços que se situam, digamos, na orla do centro urbano, digamos assim. E daqui, de resto, nós vamos depois evoluir para a abordagem das teorias do crescimento regional e vamos encontrar, desde logo, uma abordagem que, de alguma maneira, é um pouco pessimista, a abordagem do Myrdal, no sentido em que o Myrdal, fazendo o seu estudo a partir do problema da marginalidade, ou da marginalização, melhor dizer, dos negros, da população negra nos Estados Unidos, no fundo ele faz esta extrapolação, conforme vimos, para a escala do planeta e ele estabelece, digamos, um modelo de centro-periferia que está, digamos, em constante permanência, digamos assim, no pensamento dos economistas. Aliás, é caso para dizer que o que nós aqui temos, no caso do modelo do Myrdal, é, no fundo, a ideia de que um país que se encontra no nível de subdesenvolvimento é um país que dificilmente sai dessa condição se não houver uma ruptura. Uma ruptura com que uma força além do mercado, mais uma vez, essa intervenção externa ao mercado está em cima da mesa, está no horizonte da discussão, e as políticas intervencionistas são exatamente essa força, digamos assim, esse instrumento de ruptura com esta lógica de causalidade cumulativa que, ao fim e ao cabo, corresponde a assumir, por metáfora, que uma família pobre dificilmente sairá dessa condição de pobreza, a não ser que haja, de alguma maneira, uma ruptura que seja protagonizada
pelo Estado ou pela rede social que, em parceria com o Estado, possa